Pronto. A partir de agora está gravando, certo? E vamos dar prosseguimento com o nosso aprendizado. Na aula passada, a gente fez esse projeto aqui, ok? No Java Swing, tá certo? Que você adicionava o cliente dessa clínica veterinária, colocava o nome, a data de nascimento, o endereço, o telefone, clicava em executar, né? E aí ele adiciona aqui na tabela e tudo mais, né? É uma falsa persistência, é uma persistência que só vai durar em tempo de execução desse projeto, mas que quando eu fechar essa janela, esses dados eles vão ser perdidos, tá? Eles não vão ser persistidos realmente, tá certo? E aí, para haver a real persistência, esses dados eles precisam ser guardados em algum lugar, ok? E aí nós temos aí o conceito de banco de dados, certo? A linguagem de banco de dados que nós usaremos será a SQL, e nós iremos usar um que a gente chama de SGBD, que é o Sistema Gerenciador de Bancos de Dados. Eu expliquei isso no módulo retrasado, tá certo? E no caso, o SGBD que nós vamos usar é o MariaDB. Como eu falei para vocês, ele funciona com o driver do MySQL. Todo o código que foi utilizado por MySQL funciona para o MariaDB sem problema nenhum. Você não vai precisar alterar uma linha, tá certo? Não precisa alterar nenhuma linha. E aí nós vamos fazer uma conexão e testar, e depois nós vamos trazer essa conexão para o nosso projeto, ok? E nós vamos implementar os métodos de conversação com esse banco de dados, que é o famoso CRUD, tá bom? Então hoje nós vamos ver como nós podemos fazer essa conexão, tá certo? Mas aí eu vou criar um repositório separado, um projeto separado. Beleza? Aí nesse projeto conexão vou criar aqui um package. Ok? E dentro desse package eu vou criar uma classe Connection Factory, uma fábrica de conexões, certo? Beleza. E aí, gente, para que o nosso projeto converse com o banco de dados, ele precisa de um driver. Que esse driver, ele sabe conversar com o banco de dados, ele sabe como um banco de dados funciona, e ele traz todos os métodos pelos quais a gente faz essa conexão e consegue, né, enviar informação de um lado para o outro, ok? Eu falei para vocês que esse driver ele pode ser baixado aqui no Maven Repository.
tá? Vocês entram aqui no Maven Repository. Eu não curti esse negócio do Chrome de histórico. Vocês entram aqui no Maven Repository e aí vocês colocam MySQL JDBC Driver, tá? Eu acho que se eu colocasse MariaDB JDBC Driver, apareceria o MySQL também. Tem um Java Client. Eu não testei ainda, tá? E não vou testar agora nessa aula. Pode ficar aí de tarefa de casa para vocês. Depois eu vou testar isso aqui. Vamos usar o MySQL, né, por enquanto. E aí, ó, tá aqui as versões, beleza? Versão 8.0.28 aqui. Aí você vai baixar o jar, como nós já fizemos na outra aula. Você vai baixar esse arquivo aqui, o jar, de 2.4 mega. Tá certo? Que esse jar são classes comprimidas, né? Que vão ter toda a comunicação com o banco de dados, né? Tudo que a gente precisa para conectar. Uma vez baixado, ele vai aparecer no seu computador assim, só que com outra logo, né? Porque isso aqui é Linux. Mas assim, quando você baixou, você não faz mais nada, tá certo? Baixou, tá aqui. A única coisa que você precisa fazer agora é levar isso aqui pro Eclipse, tá certo? E aí tá aqui o Eclipse, tá aqui o meu projeto Conexão, ok? Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse jar, o MySQL Connector, e vou trazer aqui pro meu projeto, certo? Aliás, invadiu outro projeto. É o projeto Conexão. Aqui, jogar dentro do Conexão. E aí ele vai perguntar, tá? Se você quer linkar ou se você quer copiar. Coloca aqui você quer copiar, aí ele vai fazer uma cópia lá dentro do seu repositório, tá? Aqui, ó, nova janela. Meu repositório é esse, né? Conexão. Ele fez uma cópia aqui dentro, ó, tá? Na hora que você clica na opção Copy Files, ele faz uma cópia desse arquivo aqui dentro, ok? Feita essa cópia, né? Ela ainda não está conectada no nosso projeto. A gente tem que fazer o quê? Clicar com o botão direito, né? Escolher a opção Build Path, certo? E cadê? Na verdade tem que clicar nele, né? Aqui. Build Path e adicionar para o Build Path. Se eu clicasse no projeto, dava para fazer a mesma coisa, só que de uma maneira diferente. Essa aqui é a mais simples. Adicionar para o Build Path. Adicionei. Aí a logo dele vai mudar, certo? E vai aparecer aqui bibliotecas referenciadas. Beleza? Então, se aconteceu isso, se teve esse resultado, é porque tá certo o que você tá fazendo, ok? E agora a gente vai criar dentro de com um teste de conexão. Aliás, vamos criar um teste de conexão, mas não vamos usar agora não, né? Teste. Conexão. A gente nem fez a nossa conexão ainda. Não tem nem o que testar. E aí, nós já tínhamos feito isso em orientação a objeto. Ok? Cadê? Interfaces, polimorfismo, eu acho que foi em classes. Connection Factory. Copiar isso aqui.
Ctrl+C, Ctrl+V. Então esse é o código que vai ser responsável pela nossa conexão, tá certo? Eu tenho que criar uma conexão que vai retornar uma conexão, né? Vai dar tudo erro se você segurar o Ctrl Alt O, ele não vai importar nada. Por quê? Porque o módulo ele impede, tá, que essas classes acessem o nosso projeto. Então, para isso aqui funcionar, para isso aqui ser liberado, tá, no nosso projeto, a gente já viu, né, que tem que adicionar o requires no módulo info, tá certo? Então vamos aqui adicionar o requires, ok, ó, add requires java.sql no módulo info, beleza? Então agora aqui no nosso módulo info ele adicionou o requires java SQL e os erros eu adicionei foi em teste de conexão, ó. E os erros do teste de conexão sumiram, mas não é aqui não, é aqui. Pronto. Só dar um Ctrl Shift O para limpar esses imports. Ok. Salvei aqui, beleza. Certo? E aí o que é que acontece? Vamos explicar aqui esse método, ok? Que quando eu mostrei a primeira vez eu não expliquei para vocês não. Esse método, na verdade, ele é só isso aqui, get connection, tá? Porque eu poderia passar todas essas informações dentro do get connection, sem problema nenhum. Então o que é que acontece? Quando eu chamo o Drive Manager, tá? Ele tem um método chamado getConnection, ok? Esse Drive Manager é da onde? Do MySQL Connector. Beleza, então eu chamei o Drive Manager do MySQL Connector e ele tem um método chamado getConnection, um método estático, que eu não preciso criar um objeto de Drive Manager para usar esse método. Eu só chego e uso, porque o método é estático. E aí esse método ele recebe, né, 3 argumentos. O primeiro é a URL, o nome do usuário do banco e a senha do banco, certo? A URL ela tem que ser nesse formato aqui, gente. Né? A URL tem que ser jdbc:/mysql, certo? E aí você vai colocar aonde que fica o seu banco. Ah, professor, o meu banco fica num servidor da empresa. Então você coloca o IP do servidor da sua empresa aqui, tá? Aqui esse localhost eu poderia trocar por 127.0.0.1, que esse aqui é o endereço de IP da minha máquina. Toda máquina tem um endereço localhost que aponta para ela mesma, tá certo? Aqui eu estou apontando para minha própria máquina e estou dizendo que o meu banco de dados, o meu SGBD, ele está rodando na porta 3306. Essa porta aqui, ela foi setada, tá, no dia que a gente instalou o MariaDB. No dia que a gente instalou o MariaDB, a gente disse, olha, eu quero instalar o MariaDB na porta 3306. Show de bola. E aí vem, né, o endereço IP de onde está o banco. No caso é local, então é 127.0.0.1 ou localhost. 2 pontos, a porta que esse banco usa,
No nosso caso aqui é a porta 3306, que é a porta padrão, mas geralmente é uma boa prática de segurança você nunca deixar na porta padrão, tá? Esse processo sendo executado. A última parte da minha URL, tá? É o nome do banco, certo? Então, se a gente abrir aqui o The Beaver, a gente vai ver que nós criamos, né? Assim que o The Beaver resolver dar o ar da graça dele, a gente vai ver que nós criamos dentro do 3306 um banco de dados chamado teste. Aqui, ó. Fechar. DB_teste, né? A gente criou isso aqui também no módulo retrasado. E aí esse banco teste, né? Ele tem a tabela de cliente, de pet, de veterinário e de atendimento, certo? E a que a gente estava mexendo era essa aqui, cliente, que inclusive já tem dados nela, né? Ok, beleza. Então pronto. A URL tá entendido que, né, essa parte que foi falado até agora tá tranquilo? Tranquilo, né? Beleza. O resto é simples. O usuário que você setou quando você instalou o banco de dados e a senha, né? No nosso caso, no meu caso aqui, a senha que eu dei para o meu banco de dados foi MariaDB123, certo? Então, ele criou uma variável do tipo conexão nula, depois deu a essa variável nula, né, a chamada de uma conexão e retornou essa variável. Se vocês quisessem poupar duas linhas, você só pegava isso aqui e retornava aqui, certo? Ia dar a mesma coisa e não precisaria dessas duas linhas, ok? Só que você faz assim, certo? Beleza. Aí deixa eu ver aqui. Depois de estabelecida a conexão, a gente vai testá-la, tá certo? Então vamos lá, vamos fazer um public static void main aqui. Vou criar uma connection. Ah, é porque ali tá connect to. Connect to. Agora sim. Create connection. Ctrl Shift O. Aí ele vai dar um erro. Por quê? Porque como aqui no Connection Factory eu joguei o erro, eu não tratei aqui, tá? Quando você coloca Froze Declaration, ele só tá dizendo, olha, se der um erro, joga para quem chamou. Deu algum erro,
joga para quem chamou. E uma vez que foi chamado aqui, então eu tenho que tratar o erro aqui, né? Fazendo um surround with try catch. O try catch, ele vai fazer o que, né? Só quero achar o... Pronto, agora tá aqui. O try catch, ele vai fazer o que, try catch? Ele vai tentar abrir essa conexão. Se em algum momento der algum erro, certo? Ele imprime o erro. Certo? Ok. Pronto. Uma vez que eu criei essa conexão, eu agora vou me comunicar com o banco de dados, certo? Só que eu vou pegar aqui da minha aplicação gráfica, eu vou pegar essa classe emprestada. Vixe, ele fez foi recortar, ó. Isso é triste. Copy. Paste. Pronto. Show de bola. Mas eu não voltei o cliente. Conexão com o cliente. Não. Pronto. Esse cliente aqui, ele estende de pessoa. Mas cadê a pessoa? Deixa eu ver. Vamos ver onde está a pessoa. Orientação objeto. Eita! Foi longe, viu? Orientação ao objeto. Vamos trazer. Copiar. Colar aqui. E colar aqui. Vamos atualizar essa pessoa aqui. Porque essa pessoa aqui fica na dela. Que eu vou atualizar esse aqui, cliente. Orientação objeto, enus. Tá bem complexo, né? Porque aí pessoa. Não, ali. É o status que ele tá puxando de enus. Cadê o enu?
Orientação objeto. Tá aqui mesmo. Deixa eu ver se eu tenho como pegar daqui. Status enum. Por que ele não está enxergando daqui? Vamos dar um refresh. Aqui, refresh. Eu já criei num status enum. Se eu botar criar num status enum de novo, orientação objeto classes, não. Eu quero a aplicação gráfica. Ponto model. Close type. Aplicação gráfica. Ponto model. And close type does not exist. Aplicação gráfica ponto model, aplicação gráfica. Ele tá querendo. Oxi. Delete. Aí quem criou agora foi. Quem quebrou agora foi o cliente. Change orientação objeto num. Beleza. Aqui tranquilo. Não. Ele apagou. Não, tá aqui. Orientação objeto classes enum. Beleza. Eu tô preocupado com esse aqui. Ah não, é outra coisa. Eu que tava endoidando, galera. Tá gravando sim. Esse cliente aqui é totalmente livre. Cliente. Nome, data de nascimento, endereço, telefone. Nome, data de nascimento, endereço, telefone.
Nome, data de nascimento, endereço, status. Deixa eu adicionar uma coluna aqui. Adicionar uma coluna. Telefone. Certo. Adicionei uma coluna telefone. Ok, beleza. Deixa eu explicar para vocês. Eu confundi esse cliente com o cliente lá de cima, tá? Devia ter parado para prestar atenção. Por isso que eu saí importando as outras classes que não precisava, porque lá na classe cliente, lá de baixo, eu tinha enum, eu tinha herança, e nessa aqui eu não tenho isso. Então não havia essa necessidade de ter feito isso, tá? Só fazendo uma correção aqui. Ok? O cliente, ele funciona muito bem sozinho, certo? Agora vamos colocar aqui um status para ele, booleano. Quando ele for criado, o status dele sempre vai ser, não é boolean, é string. O status dele sempre vai ser ativo. Criar aqui um get status e um set status. Beleza. Então vamos agora testar a conexão. De fato. Só apagar essa pessoa que eu não necessito dela. Ok. String SQL igual select from cliente, clientes no plural, com C minúsculo, select tudo. Beleza. Então agora o que eu vou fazer, né? Eu criei uma SQL que vai ser uma string, certo? Aonde eu vou passar um comando que nós já aprendemos de SQL. Esse comando aqui ele traz todas as informações da tabela cliente, como nós já vimos em aulas passadas. Agora eu preciso criar alguma coisa que vai me trazer, vai executar essa query, né, que é chamada de JPQL. Vai executar essa query e vai trazer o resultado para mim. Então como é que eu faço? Eu vou criar um prepared statement, né? PST é igual a com, que é a conexão que foi criada, ponto. Create statement.
create statement, só que ele passava aqui, né? Java SQL, create statement, remove argument, change to prepared statement. Pronto, prepared statement, certo. Aí eu vou ter que trazer um result set, né, resultado, que vai ser igual a pst.execute query. Ctrl Shift O. Ok. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um while enquanto, né, resultado ponto has, opa, é next, resultado has next, vou criar aqui uma lista de clientes igual new array list. Ctrl Shift O. Eu vou jogar isso lá pra cima, criar aqui fora, beleza. Enquanto o resultado tiver um próximo, ele vai criar um novo cliente, e fazer cliente.set nome resultado ponto get string. O nome da coluna é nome. A data, ela tá no formato de universal. Eu só não sei se isso aqui corresponde a date, mas vamos fazer primeiro sem a data de aniversário. Cliente.set endereço resultado ponto get string endereço cliente.set status igual a resultado ponto get string status. E aí eu vou adicionar esse cliente, vai ter um monte de coisa nula, né? Mas vamos lá. Clientes.add cliente, beleza? E depois que terminar isso tudo, eu vou chegar em clientes, for cliente ser dentro de clientes ponto get nome mais ponto get endereço mais ponto get status. Vamos ver se vai funcionar. Pronto. Funcionou. Ele trouxe os dados de dentro do banco.
Perfeito. Ok. Agora eu não sei porque que não deu no pointer exception aqui. Agora vamos fazer o teste que eu disse que a gente ia fazer. Cliente.set data de nascimento, passando resultado, ponto get date, né? Passando data underline nascimento. Porque no nosso cliente o set data de nascimento que nós fizemos, ele recebe um date, tá? Nós já tínhamos antecipado isso, e aí ele recebe o date e transforma esse date em um local date. Então vamos ver se vai funcionar. Depois do nome eu vou colocar c.get data de nascimento. JavaSQL date to stand unsupported operation exception. Depois eu vou procurar esse erro aqui. Qual vai ser a resolução dele? Deixa eu tirar isso aqui por enquanto. E aí eu vou copiar isso aqui e deixar aqui de lado. Vou procurar só isso aqui. Since SQL date does not have a time component, there is no possibility to convert in time instant. Acho que eu entendi, né? O erro foi porque essa data aqui ela não tem o componente tempo, né? Então vamos aqui, timestamp, exemplo. Vamos aqui. Dá 5 minutos, avisa pessoal, por favor. Uai, por que não tá ficando? Vamos ver.
Certo, mas e aí? Supports only dates components, date, month, years. Não support time components. To extension requires both date and time components. To extension JavaSQL instance throws. Ok. Change date without time to local date Java. Acredito que para date Professor, 5 minutos. ok. Iniciar reunião instantânea. O que eu tô pensando em fazer é date não vai receber a componente do tempo. Eu vou ter que mudar os dados dessa coluna para timestamp, todo mundo passando pro outro Meet, para poder fazer essa conversão para instante. Coloca a URL lá no grupo, por favor. Então vamos lá. The Beaver. Abrir aqui dbtest. Editor SQL. Novo. Tá fechado, beleza. Alter table. Clientes. Certo. Update column. Data underline nascimento. Data underline nascimento. Timestamp. Vamos ver se isso vai dar certo. You have enabled check manual. Beleza. Deixa eu ver. Quando eu entrei aqui, né? Date. Tipo date time. Salvar. Alter table, modify column. Pronto, esse era o SQL. Alter table, modify column, default, beleza. Aplica. Date time agora. Fecha isso aqui. Não salvar. Dados. Então, vamos lá. 0, 2.0, 0, 2.00.
Salvo agora. Pronto, foi tudo. Agora vamos pra cá. Ainda tá dizendo que não consegue. Mas agora tem a componente do tempo, como é que você não consegue? Enfim. Depois a gente vê isso. Fica assim por enquanto. Aliás, peraí. Agora não é mais date. Get date. Mas é tudo date aqui. Não acredito que eu vou ter que transformar isso em transformar num string, pegar como string e fazer um set date com string. Deixa eu ver uma coisa. Vamos apanhar um pouquinho aqui agora. Data de nascimento, date, né? Então vamos lá. Local date ponto from temporal accessor of instante parse perguntar pro tio Google como transformar string em local date, convertendo string para local date. Nenhuma foi útil aqui. Converter string para local date. String data, date formatter, parse. Local date.now, date value of simple format, formatador, format date. Que o pessoal tá falando aqui. Para pegar em forma de string e transformar para data. Rapaz, eu queria saber se tinha uma maneira que seria bem mais fácil para mim. Se tivesse uma maneira de pegar o date sem e transformar em local date. Isso resolveria a minha vida.
Date get time não. É tudo do jeito que eu tô fazendo aqui. Com twist without to instant. Vamos ver essas 4 maneiras aqui. Using simple date format. Local date. Vou tentar esse aqui. Simple date format. Simple date format. Important. E fazer this ponto data de nascimento igual a local date. Comentar. Só que aí provavelmente vai dar errado de novo, porque agora lá é date time, não é só date. Ah, funcionou. Beleza. Era justamente isso que eu precisava. Só tirar o twist da jogada. E esse simple date format ficou até bem melhor. Então pronto, pessoal, ó, temos a resolução do nosso dilema. Como eu disse para vocês, o problema é que o date, né, ele não estava passando o tempo. Que tempo? Esse tempo aqui. Como vocês podem ver, mesmo isso aqui sendo um date time, que eu fiz a conversão, né? Ah, vou fazer a conversão aqui para ver se resolve. O que foi o problema? É que mesmo eu tendo feito a conversão e colocando o tempo, na hora que ele estava pegando aqui, no teste de conexão, na hora que ele estava pegando o get date, ele estava trazendo só a primeira parte. Ele não estava pegando o tempo. E aí o que acontecia, né? Que era a raiz de todo o nosso problema. Que esse método toInstant, ele precisa do componente tempo para poder estabelecer uma data. E aí foi aí que quebrou desde o começo, tá? Porque o date não estava trazendo o tempo. Ok? E aí a gente tentou fazer várias coisas. Uma das coisas que eu ia fazer era transformar essa data numa string e transformar a string em local date. Pelo visto não precisou chegar tão longe, tá? Mas nós encontramos aqui nesse site, no javaadvent.com, certo?
uma maneira de transformar o date em local date sem usar o toInstant, tá certo? Só usando o simple format. Que o simple format ele pega, né, aquele formato ano, mês e dia, e aí ele formata e ele, como é que eu posso dizer? Isso aqui é que nem eu estivesse passando date formata, certo? Porque com um parse eu transformo isso em local date, tá certo? Ele pegou essa data, né, essa date, transformou em um formatter, que o formatter, como a gente viu, ele passa pra gente uma string, que foi até o que nós usamos aqui embaixo. Cadê? Tá aqui, ó. É basicamente a mesma coisa, né? Ele passou uma string e essa string ela foi parseada para um local date, certo? Tanto é que se eu der aqui um system, né? Vou pegar isso aqui. Passar para cá. Ó. Ele passa pra gente essa string e essa string vai ser convertida em local date. Então, né? Muito bom, muito bom. Aí agora a gente pode voltar pra cá, tá certo? Para essa explicação. Beleza, vamos lá. Primeiro passo, eu crio a conexão lá com o meu Connection Factory. Segundo passo, eu crio uma JPQL, que nada mais é do que uma string que contém um comando SQL dentro dela, certo? Terceiro passo, eu crio um prepared statement, que esse prepared statement aqui, ele recebe esse comando SQL, e que é a JPQL, né? Ele recebe esse comando e ele vai fazer o tratamento, tá? A gente vai ver quando for para adicionar, editar e deletar, que eu consigo inserir dentro da minha JPQL dados, né, que vão ser dinâmicos. Então eu consigo inserir dados através desse prepared statement. No caso do select aqui, né, eu ainda precisei de um result set, que o result set ele vai receber o que? O resultado do prepared statement, tá? Quando eu chamo esse execute query, ele vai executar a minha linha 20, ele vai executar esse select e ele vai retornar pra gente um result set, um conjunto de resultados, certo? E aí o que é que vai acontecer? Eu abro o while, um loop, que esse loop ele vai durar enquanto o resultado tiver um próximo. Ou seja, resultado tem um próximo? Tem. Então ele trata aquela linha. Tem um próximo? Ainda tem. Então ele trata aquela linha. Então ele vai linha por linha, tá? O resultado que eu vou receber é esse aqui. Aí ele chega no 1. 1 tem próximo? Tem. Aí ele começa. Tratou o 1, aí ele vai pro 2. Tem próximo? Tem. Tratou o 2, aí vai pro 3. Né? Tem próximo? Tem. Tratou. Aí tem próximo? Tem. Aí tratou o 4 todinho. Aí ele tem próximo? Não. É só até o 4. Aí ele encerra. Beleza. Então esse hasNext aqui, ele serve para manter esse loop rodando enquanto eu tiver um resultado
né, mais uma linha dentro do meu resultado, para ele ir percorrendo todos os registros. Beleza. Enquanto ele for percorrendo todos os registros, o que é que nós vamos fazer? Criar um novo cliente, e aí eu vou setar os atributos dele: o nome, a data de nascimento, o endereço, o status e o telefone. E aí o que acontece, gente? Quando eu chamo o result set, que é o resultado, ele tem esses métodos aqui, tá certo? Que esses métodos são para recuperar, né? Tipo, ele recuperou todas as linhas. Dentro dessas linhas eu tenho colunas, tá aqui, ó. Dentro das linhas eu tenho colunas, tá certo? Então o que acontece? O que acontece? Eu posso dizer, né? Eu posso, dentro desse result set, pegar a coluna que eu quiser, tá certo? E aí você vai dizer o que é que tem naquela coluna. Por exemplo, se eu pegasse a coluna, se eu quisesse pegar a coluna ID, eu tinha que dar um get long, nome, get string, data de nascimento, get date, endereço, get string. Se eu tivesse uma idade, por exemplo, era get int. Então eu sempre uso o método get e o tipo que eu vou pegar, tá? No caso, nome, get string. E aí dentro do parênteses eu coloco ou o índice da tabela, tá certo? O nome é o que? 01. O nome é 1. Então, ou eu coloco o índice da tabela, da coluna que eu quero, ou eu coloco o índice da coluna que eu quero. Ah, ele começa no 1, ele não começa no 0. Ó, eu botei 1, aí ele trouxe o quê? Ele trouxe o ID. Só que foi interessante isso acontecer porque prestem atenção numa coisa. Quando ele pega, né, aqui o JDBC, quando o JDBC ele pega o dado do banco de dados, vocês viram que ele converte, tá? Por quê? Porque o ID ele não é um string, ele é um big int. Só que o que aconteceu? Como eu dei um get string, ele pegou esse big int e transformou numa string. Então, muito interessante isso ter acontecido. Então, é o 2, tá? É por isso que eu uso o nome no lugar do índice, porque o índice é fácil da gente errar. O nome da coluna não é, tá? Então, primeira observação que nós fizemos aqui. Ele pega o dado do banco e ele transforma de acordo com o método que ele está chamando, né? Então, por exemplo, vamos aqui, data nascimento. Data nascimento. Ele vai dar erro? Não vai dar erro. Ele trouxe a data de nascimento e transformou a data de nascimento em uma string, tá certo? Por isso que eu estava dizendo para vocês que uma outra solução seria nós transformarmos a data numa string e pegar a string e transformar em local date, tá? Esse aí era a minha próxima solução, né? O meu próximo recurso que eu ia fazer, mas felizmente não foi necessário. Então, aqui dentro do método você coloca o nome da coluna ou você coloca o índice dela. Eu prefiro colocar o nome da coluna, que é mais certo.
tá certo? Do que o índice. Beleza, quando eu peguei todos os dados, aí eu faço o quê? Eu adiciono essa linha na minha lista de clientes, que eu criei lá em cima. E aí ele vai fazer tudo de novo. Ele vai criar um novo objeto, adicionar todos os atributos e depois adicionar na lista. Aí tem uma próxima linha? Tem. Aí ele cria um novo objeto, adiciona todos os atributos e depois adiciona na lista. E ele vai fazer isso enquanto tiver uma linha. E aí por último, eu só imprimi aqui todos os dados que eu tinha salvo dentro da minha lista. Aqui. E aí nós conseguimos testar, né, que a nossa conexão está funcionando. Na próxima aula, na de amanhã, a gente vai fazer os métodos inserir, né, update e o delete, porque o select nós já fizemos. E aí na aula de sábado, que vai ser a mais tranquila, a gente vai fazer a integração do que a gente aprendeu aqui, né, e vamos implementar dentro do nosso projeto, da nossa aplicação gráfica. Tá certo? Fala, Daniel. Professor, vai ter puxando, por exemplo, de outra tabela para a gente ver como é que fica. Por exemplo, se eu precisar puxar de veterinários para saber como é que a gente vai chamar as duas tabelas para usar os dados. Ok, vamos lá. Né, tipo, a sua pergunta foi puxar de outra tabela, né? Seguinte, vamos aqui. Ah, eu queria os veterinários, muda aqui veterinários. Eu queria pets, muda aqui o pets. Agora digamos que, né, vamos fazer aqui uma situação hipotética, ô Daniel, e a gente tem tempo para isso. Digamos que eu vou fazer aqui a classe pets. Aliás, não vou fazer a classe pets. Eu vou pegar a classe pets lá de baixo, que é o animal, né? Tá aqui o animal. Vamos pegar essa classe animal. Copiar. Cadê? Copiar. Tá aqui. E aí eu vou trazer pra cá o animal. New não, é peixe. Beleza. E aí, seguinte, o que é que acontece, né? Na tabela pets, cada pet tem o quê? Tem um cliente ID, não é isso? E aí o que é que acontece? Vamos lá. Digamos que eu quero trazer o animal de cada pessoa. Aqui. Eu quero trazer um animal de cada pessoa. Então como é que eu faço? Vamos lá no teste da conexão. Select from clientes. Certo? E aí eu vou fazer o que? Inner join pets, né? On como é que é o nome? Cliente ID, né? Pets P e clientes C. On
p.cliente underline id é igual a c.id. E aí eu vou trazer o que? Eu vou trazer o nome, c.nome, vírgula, c.data nascimento, vírgula, c.endereço, vírgula, p.nome. Beleza. Então, dentro desse negócio, ele vai trazer, né, o nome também do pet, ok? Certo? Vou fazer um teste aqui. O result set ele vai me trazer dois nomes agora. Deixa eu colocar aqui um S pet. No lugar de telefone, pet não tem status. Só fazer um teste aqui, Daniel, para ver se eu consigo responder a sua pergunta. Beleza, ele trouxe. Tá aqui. E o que é que ficou nulo? Nulo. Rosa e José. Mas eu quero saber qual. Ah, tá aqui embaixo. Nulo, o status ficou nulo. Beleza. Ok. Né? O que é que a gente pode observar daqui, Daniel? Né? Porque usando só o JDBC, só o JDBC puro é complexo, tá certo? Porque aqui no caso a gente teria que usar, né, um map. A gente teria que fazer um mapeamento. Mas aqui pelo nosso resultado já dá para ter uma ideia. Ah, professor, se a gente quisesse uma outra tabela, nós já estamos com outra tabela, nós estamos usando um inner join, que ele trouxe a Rosa uma vez e o José duas vezes. Ele repetiu o José. O que foi que ele mudou? Ele mudou o animal de estimação. Então, você pode fazer isso de várias maneiras. Uma das maneiras é fazendo tudo junto, que essa vai ser a maneira mais complexa e mais simples. Só que o que é que acontece? Enquanto eu estou percorrendo os meus resultados, certo? Eu posso fazer um map pro nome ou pro ID do cliente ser a chave, certo? E o objeto ser o valor. Porque o que é que acontece? A gente tem que fazer isso para ele não repetir, tá? Porque se ele achar o José duas vezes, aí ele, opa, esse José já veio, então eu não vou repetir, né? A única coisa que eu faço, né, ver o José duas vezes, um deles não vai ser repetido. Mas eu sei que se ele veio duas vezes é porque ele não tem um outro animal de estimação. Então eu só pego esse segundo animal de estimação que veio e coloco dentro de uma lista, né? Na verdade, eu tenho que fazer isso tudo na mão.
a gente fazendo com JPA é mais simples, tá? A gente só precisa botar o relacionamento no JPA. Qual é a segunda maneira, né, que a gente pode fazer isso? Que é a maneira mais complexa, mas também é a maneira mais entendível, né? Eu faço como eu fiz na primeira vez e depois eu faço uma nova busca no banco de dados. Só que dessa vez eu faço uma busca com os IDs dos meus clientes. E aí, por exemplo, o ID... Cadê? O ID 1 da Rosa, né? É select tudo de pet, where from, select tudo from pet, where ID igual a 1, que é o ID da Rosa. Quando eu botar o ID da Rosa, vai vir um pet, certo? Por exemplo, o seguinte, ó, para explicar o que eu tô dizendo para você. Vou desfazer tudo isso aqui, beleza? Pra gente fazer da outra forma. Que get telefone. Pronto. Deixa eu só ver o que é que alguém digitou aqui. Deve ser o barulho. Complexa e simples. É porque é o seguinte, Paulo, ela é complexa e simples porque tem mais passos, mas é mais fácil de entender, entendeu? Essa primeira que eu fiz, ela tem menos passos, só que você tem que queimar um neurônio para poder entender a solução. A segunda solução é o seguinte, né? Ó, fiz o primeiro SQL, fiz o segundo SQL, né? Mas isso aí era no tempo dos maias, incas e astecas. Era quando a gente não tinha Hibernate, que tinha que fazer tudo na mão. From pets, where, né? ID igual. E aí, como a gente ainda não viu esse negócio de setar número em JPQL, né? Eu não vou colocar especificamente aqui. Mas pronto, ó. Selecionei tudo do pets aonde o ID é igual a 1, certo? E aí eu vou fazer todo um prepared statement, né? Eu vou usar o que já tem, eu só mudo a string, mas aqui eu vou fazer um novo separado para ficar mais fácil de entender. Aqui. Prepared statement usando o SQL2, certo? Result set. E aí, enquanto tiver um próximo, enquanto o resultado tiver um próximo, eu faço o quê? Pet igual new pet. Pet é animal. Pronto, certo? E aí o que é que acontece? Enquanto o pet e tal... E aí pet.set nome é igual ao resultado ponto get string, o nome da coluna, nome. Pet.set espécie, resultado ponto get string espécie.
pet.set raça, idade, resultado, ponto get integer, get int, né, passando idade, pet.set raça, resultado, ponto get string, passando aqui raça, e aí eu coloco a idade pra cá, certo? Cadê os pet? Então aqui os pet. Nome, espécie, raça, idade e cliente ID. Certo. Ok. Ok. Então clientes. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Para minha resposta para vocês ficar mais completa. Private list animal, animais, certo? Ctrl Shift O, getters e setters, source, animais, certo? Beleza. Show. Animal tem string. Tem. Beleza. Ok. Aí eu vou fazer aqui um prepared statement. Vou chamar isso aqui. Antes disso aqui. 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 Esse comento. E aí esse segundo eu só mudo. Esse aqui eu só mudo também. Certo? E aqui eu vou pegar o cliente where id igual a 1, para não vir todos os clientes, para vir só de quem eu tô falando. Pronto. Aí uma vez que eu criei esse pet, certo? O que é que eu vou fazer? Clientes, né? 0, que é uma lista, ponto, se tá certo, ele não aceita, clientes, ponto, get em get 0, ponto, add7 animal. Aí ele recebe uma lista. Eu vou ter que fazer uma lista de animais também. Por isso que eu falei que é complexo. Animal, animais, new array list. Beleza. Então aqui é animais.add
pet, certo? E depois de tudo isso, eu pego e seto essa lista dentro da pessoa. Ok. Aí a pessoa agora tem uma lista de animais. Como é que eu vou imprimir essa lista? Vou chegar aqui, né? Só tem um cliente, né? Só tem um cliente na lista. Então C ponto, não, clientes ponto get 0, certo? Ponto get animais, me retornou uma lista. For animal, dois pontos, eu posso até chamar de pet, ok, system.out.println, já que ele tem um toString, vou só imprimir. Eita, cannot invoke iterator because, né, ele trouxe a rosa. O problema foi depois disso. Deixa eu ver aqui. Espécie not found. Ele não achou espécie. Ah, eu coloquei espécie. Pronto, ó. E aí é como eu tô dizendo pra você, Daniel e Paulo. Essa resposta aqui, ela é mais complexa. Ela tem mais coisas pra fazer. Entendeu? Naquela outra ali, eu só fazia o inner join e ajeitava a resposta. Nessa outra aqui, eu pego a lista de clientes, né? E depois eu tenho que pegar o ID dessa lista de clientes, ver quais clientes tem, né? Que animal. Por exemplo, vamos ver o José. O José é o 2. É José o nome dele? O José, ele é o 2. Só que ele tem 2 animais de estimação. Vamos ver se aqui aparece os 2 animais de estimação do José, né? Eu só preciso, Daniel, fazer essa interligação, né? Só apareceu um. Você tá chamando o Rex agora. Não, mas era pra ter aparecido o Bob também. Era pra ter aparecido o Bob. Depois eu vou ver por que não apareceu o Bob. Porque Eu esqueci de tá trazendo o ID2. Hã? De trazendo só o ID2. Ah, sim, não. Cliente. Pronto, muito obrigado por me avisar. É cliente ID, pronto, tá aí. Era cliente ID, certo? Justamente. Aí agora ele trouxe os 2. Beleza? E aí, como eu falei, esse aqui é mais complexo, mas é mais simples de entender a solução, né? Como é que eu faço essa correspondência? O inner join, ele é mais simples de fazer, porém a compreensão é mais complexa. Essa solução aqui, para fazer, é mais complexo, mas a solução de entender é mais simples, tá? Eu só preciso fazer essa correspondência. Eu acredito que a segunda forma é mais usual também, né, professor? Não, depende. De repente, se você tiver muita segurança em SQL e se você tiver muita segurança em Java, a primeira forma é a forma mais simples.
porque ela vai te reduzir uma requisição no banco e ela vai te reduzir um loop, entendeu? Então é assim, sua mente é o seu guia. Se você tem um Java solidificado na sua cabeça e um SQL bom, então você usa a primeira, né? Se você tá iniciando, tá treinando, tá começando, então usa a segunda, que ela é menos performática, só que ela é mais simples de implementar. Tá certo? Agora eu vou fazer a chamada, senão não dá tempo. Tá certo? Parar de gravar aqui.